Amados irmãos e irmãs, esse aqui é o Mike. Ele não quer me deixar fazer o vídeo, então eu coloquei ele no vídeo. Esse é o Mike. Eu tive aqui agora, sabe, gente? E ele não quer me deixar fazer o vídeo. Então, eu coloquei ele no colo. E agora nós vamos continuar fazendo o vídeo, sim. Porque ele também quer participar. Então, vamos lá, gente. Nós terminamos ali no princípio vital, o princípio da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte de onde promane o princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, Kardec continua dizendo, pois que puder haver vida, com a exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Ele não quer sair do meu colo, desculpa. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso. Então, aqui nós podemos ver que Kardec nos ensina a respeito agora dos fluidos, não é mesmo? Ele fala para nós que, segundo os outros, a palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dada circunstância. Segundo os outros, essa é a ideia mais comum. Ele reside em um fluido especial. Então, agora, Kardec está nos ensinando a respeito de fluidos. Nós espíritas, que já estamos na vida espírita, já ouvimos falar a respeito dos fluidos, não é mesmo? Universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Então, nós sabemos que um corpo, quando está inerte, ele absorve luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que é a vida material, é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento,
alma dotada também de um senso moral especial. Que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outras das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que não dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Então, de acordo com cada pessoa, eles definem a alma de uma forma a que eles acreditam que será de melhor para eles. Em outras palavras, para cada denominação, a alma será definida da forma a que eles acreditam que será melhor determinada. Ok? Então, aqui, no nosso caso, Kardec define alma, o princípio vital. Ok? No Livro dos Espíritos. Que existe um fluido magnético. Então, para nós, essa é a determinação que nós temos. Para outros, eles podem ter outra determinação. Por isso que ele diz, assim, aquela palavra não representa uma opinião. É um proteu, é uma maneira de dizer que cada um ajeita a seu bel prazer, da maneira que assim lhe é mais aconselhável, lhe é melhor. Daí tantas disputas intermináveis. Por isso que as pessoas brigam. Alma é assim, alma é assada, alma é lá. Porque não tem outra maneira, outro vocabulário de expressar a palavra alma. Ok? Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo alma nos três casos, desde que lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria então um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando-se o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. A alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita
repousa naturalmente sobre a existência em nós, de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Então, por isso que Kardec teve este cuidado de explicar a respeito da palavra alma, porque a partir de agora, nos nossos estudos a respeito do Livro dos Espíritos, nós vamos ouvir muito a respeito da palavra alma. Então, teria que se distinguir bem a respeito desta palavra, para que não fosse confundida com outras denominações, com outras coisas que nós já ouvimos desde criança, não é mesmo? Nós ouvimos sempre esta palavra, desde pequenininho, nós ouvimos a palavra alma. Então, para que não seja confundida com outras teorias, de outras formas, de outras maneiras que nós já ouvimos, Kardec teve o cuidado de distinguir bem a palavra alma, ok? Vamos passar para o próximo vídeo. Eu peço desculpas aí do início, mas o Mike fez questão de estar no meu colo. Ele estava latindo, incomodando, mas ele quer fazer parte do vídeo, né? Então, ele ficou aqui no meu colinho, mas está quietinho aqui. Então, ele quer participar também. Obrigada, gente, pela compreensão. A gente se vê daqui a pouquinho.